Os norte-coreanos são sequestrados ao nascer, por isso desconhecem os conceitos de liberdade ou direitos humanos. Não sabem que são escravos. A Coreia do Norte é um país envolto em mistério, isolamento e segredos. Ela regula rigorosamente quase todos os aspectos da vida de seus cidadãos. É conhecida peculiarmente por suas regras e acontecimentos bizarros. De uma cidade com um estilo de vida desconcertante, para uma cidade repleta de variedade e camuflagem. Neste vídeo, vamos explorar coisas estranhas que existem apenas na Coreia do Norte. O culto à personalidade e os líderes eternos. Não podemos mergulhar nos profundos segredos de uma grande nação sem antes prestar homenagem à sua origem. O culto à personalidade e os líderes eternos são o centro do poder na Coreia do Norte. Você ouviu direito. Os norte-coreanos vivem unicamente sob o império da lei e a liderança de uma única família. A família Kim, da qual Kim Il-sung faz parte, fundou o país em 1948, estabelecendo suas próprias regras. Os norte-coreanos se declaram um país democrático e praticam a democracia a cada 5 anos. Mas na realidade não agem dessa forma. O que há de democrático em votar em uma única pessoa? Estranho, não é? Bem, vamos entender por que os norte-coreanos estão tão determinados a manter a família Kim no poder. Vamos explorar as raízes históricas, os mecanismos por trás do culto, seu impacto na sociedade e as implicações para o cenário político da Coreia do Norte e suas relações internacionais. No cerne do culto à personalidade norte-coreano está a glorificação e a deificação de seus líderes, Kim Il-sung e seu filho, Ki Jong-il, em respeito aos líderes eternos da Coreia. O culto foi amplamente moldado durante o governo de Kim Il-sung. Kim Il-sung usou propaganda, arte e mídia para se retratar como um líder benevolente e todo-poderoso, elevando-se a um status divino e fazendo com que o povo se tornasse obcecado por ele, pois ele se tornou como um deus para eles. Seu ano de nascimento tornou-se inclusive a data de início do calendário Juche, simbolizando a doutrina ideológica de autossuficiência do país. E é o feriado mais importante da Coreia do Norte, com muitos fogos de artifício e festas. O culto à personalidade serviu a diversos propósitos. Em primeiro lugar, fortaleceu o poder do líder, fomentando lealdade e medo. Qualquer forma de questionamento da autoridade do líder era duramente reprimida. Você só podia obedecer e se conformar. Além disso, o culto frequentemente atribui todas as conquistas e sucessos da nação ao brilhantismo e à liderança do chefe. Sem religião. Isso não é nada surpreendente, especialmente para uma nação que vê seus líderes como deuses. Para que precisariam de outro deus? É fato conhecido que, antes de ascender ao poder absoluto em 1948, o segundo filho de Kim Jong-un, Kang Ban-seok, nasceu de uma mãe cristã. Ele também admitiu que frequentava cultos religiosos quando criança e os achava entediantes. Talvez seja por isso que ele se certificou de que ninguém na Coreia do Norte jamais se entediasse como ele. Devido à ideologia Juche, que promove a autossuficiência e o culto à personalidade em torno da família governante Kim, o governo desencoraja qualquer forma de religião organizada e aqueles que praticam sua fé enfrentam severa perseguição. O regime promove apenas um culto à personalidade em torno de seus líderes, particularmente Kim Il-sung e Kim Jong-il, que são reverenciados quase como divindades. Os cidadãos são obrigados a participar de vários rituais e cerimônias em louvor aos líderes, e qualquer desrespeito ou falta de devoção percebida é punida com severidade. Embora tecnicamente existam algumas organizações religiosas que não são totalmente conhecidas por aqueles que estão fora de seus muros, essas organizações são rigorosamente monitoradas e operam sob a estrita supervisão do Estado. Mas o cristianismo é um tabu, e qualquer pessoa flagrada praticando-o enfrenta severa perseguição. Isso ocorre porque ele é associado à influência estrangeira e visto como uma ameaça potencial ao controle do regime. Apesar de todas essas restrições, acredito firmemente que existem práticas religiosas clandestinas e fiéis. Quero dizer, humanos não são robôs e podem ser astutos, mas precisam ser muito discretos para evitar a pena de morte. Você sabia? Os norte-coreanos ainda praticam execuções públicas, e crianças de apenas 5 anos são obrigadas a assistir. Por falar em execução, vejamos como é ser punido pelo governo norte-coreano. Punição em 3 gerações. Imagine. Apenas imagine que seu tio roubou uma maçã e agora todos na família têm que ir para a prisão por causa dos erros dele.
Talvez ele tenha se desculpado e devolvido a maçã, mas isso não conta, porque toda a família, até a terceira geração, terá que ir para a prisão. Isso é especialmente triste porque pais idosos e filhos também estarão na prisão cumprindo pena por um crime do qual você nem tinha ideia. É exatamente isso que está acontecendo na Coreia do Norte. Mas, ao contrário do que acontece quando seu tio rouba uma maçã, a política de prisão trigeracional aplica-se principalmente a indivíduos considerados inimigos do Estado ou que cometeram crimes políticos. Essa regra responsabiliza não apenas o acusado por seus atos, mas também estende a punição à sua família imediata, abrangendo pelo menos 3 gerações. As origens dessa política remontam aos primeiros anos do regime norte-coreano sob Kim Il-sung. Foi implementado como um meio de consolidar o poder do partido governante e suprimir qualquer potencial dissidência ou oposição. Ao punir várias gerações de uma família, sua intenção é incutir medo e desencorajar qualquer pensamento de rebelião ou deslealdade ao Estado. Se um indivíduo for acusado de um crime político ou rotulado como inimigo do Estado, não apenas ele enfrentará punições severas, mas seus pais, filhos e até netos também poderão ser submetidos à prisão, trabalhos forçados ou exílio para áreas remotas. Ao responsabilizar várias gerações, o regime visa erradicar qualquer oposição potencial pela raiz, não deixando espaço para que a dissidência cresça dentro das famílias. Essa política cria um clima de medo que impede os indivíduos de expressarem opiniões críticas por receio de colocar em risco toda a sua família. Portanto, tecnicamente, não há liberdade de expressão. De todas as regras, esta política foi amplamente criticada pela comunidade internacional e por organizações de direitos humanos, por suas graves violações dos direitos individuais e pelo desrespeito ao devido processo legal. Ela resultou em inúmeros indivíduos inocentes e suas famílias enfrentando sofrimento e dificuldades inimagináveis sob o regime opressor da Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte é um planeta à parte, então ignorou completamente o que os terráqueos tinham a dizer. Cidades falsas. Não é novidade que a Coreia do Norte é notória por seu caráter secreto, mas ter cidades vazias e camufladas para parecerem reais é demais. Conheça a cidade de Kijondong, repleta de fachadas elaboradas construídas para criar uma ilusão de prosperidade e sucesso para o mundo exterior. Essas cidades falsas são encontradas predominantemente perto da fronteira do país com a Coreia do Sul, particularmente na região industrial de Kaesong, ao longo da zona desmilitarizada coreana. Uma das muitas cidades que ganharam atenção internacional é Kijondong, frequentemente chamada de Vila da Propaganda. Por que uma cidade falsa ganharia atenção internacional? Bem, porque era real e perfeita em todos os sentidos. Kijondong está situada na zona desmilitarizada e é uma área urbana meticulosamente planejada, com arranha-céus imponentes e um grande mastro que se destaca na paisagem urbana, supostamente abrigando norte-coreanos patriotas. Você pode se perguntar, por que construir cidades assim e desperdiçar recursos valiosos? Bem, acredita-se que o propósito dessas cidades falsas seja demonstrar prosperidade e força para enganar observadores estrangeiros e a vizinha Coreia do Sul. Ao apresentar uma imagem falsa de riqueza e desenvolvimento, a Coreia do Norte busca manter sua imagem de nação formidável e sociedade utópica. Embora, é claro, a realidade esteja longe disso. Há controvérsias sobre suas verdadeiras intenções, com alguns argumentando que a principal motivação por trás dessas fachadas enganosas é projetar uma imagem de força. No entanto, relatos sugerem que os edifícios em Kijondong não possuem janelas de vidro e alguns defendem que toda a vila pode ser um mero cenário, desprovida de moradores reais. Outros ainda acreditam que servem como um meio de distrair a população das terríveis condições econômicas e sociais que prevalecem no país. A Coreia do Norte enfrenta graves desafios econômicos, incluindo pobreza generalizada, escassez de alimentos e falta de acesso a serviços básicos para uma parcela significativa de seus cidadãos. Apesar dessas suspeitas, a verdade completa por trás dessas cidades falsas permanece obscura, dado o acesso limitado ao país e a natureza secreta de seu governo. As tentativas de jornalistas ou visitantes estrangeiros de entrar nessas áreas são rigorosamente controladas, dificultando a verificação das alegações em torno dessas fachadas urbanas. Na Coreia do Norte, a proibição de calças jeans e roupas ocidentais se deve simplesmente ao fato de Kim Jong-un as considerar como reflexo da percepção e influência americanas.
Essa proibição se estende a roupas e camisetas importadas. Espera-se que os cidadãos usem roupas que estejam de acordo com as diretrizes aprovadas pelo Estado. Em vez de calças jeans, os norte-coreanos são incentivados a usar trajes tradicionais coreanos, como o hanbok, o que reflete a ênfase da liderança na herança cultural e no nacionalismo. A aplicação dessas normas de vestimenta é rigorosa, com as autoridades estatais realizando inspeções e punindo aqueles que violam o código de vestimenta. Os infratores correm o risco de enfrentar multas, críticas públicas ou até mesmo prisão. Essa abordagem ao controle de vestimentas tem recebido reações mistas da comunidade internacional, sendo frequentemente criticada por infringir as liberdades individuais e os direitos humanos. Muitos argumentam que a proibição ajuda a preservar uma identidade norte-coreana singular. Outros veem isso como uma medida opressiva destinada a suprimir a individualidade e perpetuar uma cultura de conformidade. Qual a sua opinião? As restrições ao vestuário são apenas um exemplo do controle mais amplo exercido pelo governo norte-coreano sobre a vida de seus cidadãos. Em seguida, observe seus penteados. Corte de cabelo controlado pelo Estado. Quando se pensa em cortes de cabelo norte-coreanos, imediatamente se pensa no líder deles, Kim Jong-un. É um alívio que ninguém se atreva a cortar o cabelo como ele. Sinceramente, acho que ninguém quer. Na Coreia do Norte, os penteados e a aparência são sujeitos a um controle e regulamentação rigorosos, como parte das normas culturais do país. O governo impõe diretrizes específicas para penteados com a intenção de promover a conformidade e projetar uma imagem particular do cidadão ideal. Essas normas se aplicam a homens, mulheres e crianças. Exigem apenas 28 cortes de cabelo aprovados, sendo 10 para homens e 18 para mulheres. Essas leis são fiscalizadas por meio de mídia estatal, cartazes e inspeções regulares realizadas pelas autoridades locais. As diretrizes para cortes de cabelo masculinos na Coreia do Norte geralmente exigem que o cabelo seja mantido curto, com regras específicas quanto ao comprimento, estilo e até mesmo costeletas. Os cortes de cabelo tradicionais coreanos são frequentemente preferidos, inspirados em figuras históricas e líderes revolucionários. Por exemplo, o estilo Japatsu, semelhante ao corte de cabelo do ex-líder Kim Jong-il, é considerado uma das opções mais populares e aceitas. Para as mulheres, a gama de penteados aprovados é um pouco mais ampla, mas ainda é necessário manter uma aparência conservadora. Cabelos muito longos geralmente não são preferidos, e existem diretrizes específicas sobre como estilizá-los e usar acessórios. As mulheres são incentivadas a adotar penteados que sejam percebidos como femininos e tradicionais. Os salões de cabeleireiro locais desempenham um papel crucial na aplicação dessas regras de higiene pessoal. Devem exibir cartazes com imagens de cortes de cabelo aprovados e são obrigados a seguir as diretrizes do governo. Além disso, os cabeleireiros podem ser obrigados a denunciar qualquer cliente que tente adotar cortes ou estilos proibidos, criando uma atmosfera de vigilância e medo. A aplicação das normas de higiene pessoal vai além dos cortes de cabelo. Espera-se que os homens norte-coreanos mantenham a barba feita e pelos faciais são geralmente desencorajados, a menos que tenham um propósito simbólico, o que é muito raro. As mulheres também devem seguir padrões de higiene rigorosos e não expor as coxas ou o decote de forma alguma. A maquiagem deve ser moderada para manter uma aparência discreta e natural. As penalidades por descumprimento das normas estaduais de apresentação pessoal variam de multas e humilhação pública a punições mais severas, como trabalhos forçados ou até mesmo pena de morte. Isso depende da gravidade da infração e da posição política do indivíduo envolvido. Ao regular a aparência pessoal, o regime visa garantir que a população adira aos ideais do Estado e mantenha uma identidade nacional unificada. Essa rígida regulamentação de cortes de cabelo e higiene pessoal exemplifica a atmosfera mais ampla de vigilância e controle que permeia vários aspectos da vida na Coreia do Norte. As damas do trânsito. Uma das primeiras coisas que os turistas veem ao visitar a Coreia do Norte são as belas mulheres vestidas com uniformes elegantes, luvas e chapéus brancos característicos, controlando o trânsito com graciosidade. As agentes de trânsito da Coreia do Norte são uma característica marcante e icônica do país. Essas oficiais uniformizadas desempenham um papel crucial na condução do trânsito e na manutenção da ordem nas ruas. Sua presença é particularmente notável em Pyongyang, a capital.
Esses agentes de trânsito são altamente visíveis e inspiram respeito tanto de pedestres quanto de motoristas. São meticulosamente treinados e mantêm uma postura disciplinada, seguindo um rigoroso código de conduta. Além de suas funções primárias de gerenciar o fluxo de tráfego, eles também atuam como símbolos de orgulho e disciplina nacional. Essas mulheres são cuidadosamente selecionadas para seus papéis, muitas vezes escolhidas com base em sua aparência física, altura e formação educacional. Seu treinamento envolve não apenas o aprendizado das regras de trânsito, mas também habilidades de comunicação e diversos sinais de mão para gerenciar o fluxo de veículos com eficácia. As agentes de trânsito femininas foram introduzidas no início da década de 1960 como parte de um esforço mais amplo para criar uma sociedade disciplinada e organizada. Desde então, essas mulheres se tornaram um símbolo duradouro do socialismo peculiar da Coreia do Norte e são frequentemente apresentadas na propaganda estatal e na mídia. Sem dúvida, elas representam uma fascinante combinação de tradição, disciplina e nacionalismo. Sua aparência elegante e distinta, aliada ao seu papel essencial na manutenção da ordem no trânsito, faz delas um símbolo duradouro do singular panorama social e político da Coreia do Norte. Isso é algo que outros países deveriam imitar. Agora nos diga, as mulheres do seu país desempenhariam o trabalho das agentes de trânsito com eficácia? Namoro na Coreia do Norte. A seguir, vamos explorar a vida amorosa dos norte-coreanos. Você ficará chocado com o que está prestes a descobrir. A vida amorosa dos norte-coreanos é completamente diferente do que você imagina. Eles não vão ao cinema juntos, nem têm qualquer tipo de encontro romântico, exceto por passeios tranquilos de mãos dadas. Como de costume, a vida amorosa deles é fortemente influenciada pelo contexto social e político singular do país. O regime norte-coreano controla rigidamente as interações entre os cidadãos, incluindo relacionamentos românticos. Namoros formais ou demonstrações públicas de afeto não são permitidos. Encontros sociais são constantemente monitorados, por isso os cidadãos costumam ser cautelosos ao se envolverem em atividades românticas devido à possibilidade de vigilância e punição iminente. Os norte-coreanos seguem, em sua maioria, o sistema tradicional de casamentos arranjados, levando em consideração o status social e o nível de lealdade ao regime. Namoros com pessoas de outros países são desencorajados, pois o regime considera relacionamentos com estrangeiros um potencial risco à segurança. Assim, a vida amorosa dos norte-coreanos permanece complexa e controlada, refletindo a ênfase do regime na manutenção de uma ordem social rígida e da conformidade ideológica. Proibido o uso de contraceptivos e absorventes higiênicos. Você foi avisada, esta parte pode causar arrepios. As mulheres na Coreia do Norte não sabem o que é um absorvente higiênico e nunca viram um, mesmo com a invenção do absorvente em 1888. Mas, devido ao alto nível de sigilo do país, muita coisa pode ter mudado. Mas, com base no conhecimento prévio de senhoras que tiveram o privilégio de viver no campo, elas relataram como panos e toalhas usados eram constantemente reutilizados e lavados, apenas para serem reutilizados no mês seguinte. Acho isso muito anti-higiênico e extremamente irritante. Não estamos mais na Era de Ouro. As mulheres devem ter o direito de se sentir protegidas e limpas. Sem televisão, telefone ou internet. Na Coreia do Norte, a regra rígida e generalizada de não ter acesso à televisão ou à internet tem sido um aspecto fundamental do controle governamental sobre a informação e a comunicação. Essa política altamente restritiva está em vigor há décadas com o objetivo de isolar o país do mundo exterior e controlar rigidamente a narrativa apresentada aos seus cidadãos. A decisão do regime de proibir o acesso à televisão e à internet serve a vários propósitos. Primeiro, permite ao governo controlar rigidamente o fluxo de informações e restringir o acesso a influências externas que possam desafiar a propaganda estatal. Ao impedir que os cidadãos acessem a mídia estrangeira ou a internet, as autoridades mantêm um controle firme sobre a narrativa, garantindo a preservação da ideologia do Estado e, mais importante, mantendo intacto o culto à personalidade do líder. Essa regra também serve para manter um senso de isolamento e unidade entre os cidadãos. Com acesso limitado ao mundo exterior, os norte-coreanos têm menos probabilidade de serem expostos a pontos de vista alternativos ou diferentes estilos de vida. É exatamente por isso que eles são tão leais ao seu líder e ao culto.
Essa regra fomenta um sentimento de lealdade e obediência ao regime. Os cidadãos da Coreia do Norte são condicionados a acreditar que seu líder e o Estado são os únicos provedores de informação e apoio. Para garantir o cumprimento dessa regra, o governo emprega um sofisticado sistema de vigilância e censura. Além disso, a posse não autorizada de uma televisão ou dispositivo com acesso à internet é considerada uma infração grave e os infratores enfrentam consequências severas, incluindo prisão ou até mesmo pena de morte. Apesar do isolamento, há relatos de cidadãos que encontram maneiras criativas de acessar conteúdo estrangeiro, frequentemente utilizando dispositivos contrabandeados ou antenas parabólicas ilegais. No entanto, os riscos associados a tais ações são altos, e a descoberta acarretaria consequências terríveis. Curiosidade: os norte-coreanos não podem ver este vídeo. Agora, vamos à escolha dos inscritos de hoje. Esta imagem levanta muitas questões, pois parece mostrar estudantes do ensino médio praticando intimidade em público, algo que normalmente seria reservado a casais dentro da sala de aula. É assim que a educação sexual é ensinada na Coreia do Norte? Principalmente considerando o alto nível de moralidade que eles enfatizam. Se essa imagem for real, afetará os valores promovidos pela Coreia do Norte. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Campos de prisioneiros na Coreia do Norte. Já vimos como a lei da criminalidade é rígida na Coreia do Norte. Agora, vamos dar uma olhada na vida daqueles que estão dentro das prisões. Aposto que lá existe uma comunidade unida. O sistema de campos de prisioneiros na Coreia do Norte consiste em vários tipos de instalações, como campos de prisioneiros políticos, campos de trabalho forçado e centros de reeducação. Os campos de prisioneiros políticos são destinados a pessoas consideradas inimigas políticas do regime, como indivíduos suspeitos de dissidência ou de tentar fugir do país. As condições nesses campos são extremamente severas, com os prisioneiros submetidos a trabalhos forçados, alimentação inadequada e cuidados médicos precários. Tortura, abuso físico e execuções são muito comuns. Isso serve para intensificar ainda mais a atmosfera de medo e controle. Há também vigilância rigorosa para suprimir qualquer forma de dissidência dentro do campo. Os campos de trabalho forçado são outra categoria de instalações prisionais, abrigando indivíduos considerados criminosos pelos padrões norte-coreanos, frequentemente por delitos como travessia ilegal de fronteiras ou contrabando. Esses campos são muitas vezes usados para trabalho forçado, com prisioneiros submetidos a trabalhos extenuantes e excruciantes sem remuneração justa ou descanso. Os centros de reeducação parecem ser o melhor tipo de prisão na Coreia do Norte, pois são projetados para reabilitar indivíduos que cometeram delitos menores ou que demonstram sinais de desvio da ideologia estatal. É quase como se, ao decidir deixar o cabelo crescer mais do que o habitual e manter essa decisão, você pudesse ter um problema mental e precisar de atenção psicológica séria. Esses centros empregam técnicas de doutrinação psicológica e ideológica para impor lealdade ao regime e eliminar quaisquer ameaças potenciais ao seu poder. Essa forma de punição é, sem dúvida, melhor do que as outras. Mas será que eles realmente a utilizam? Você acha que os norte-coreanos praticam um estilo de educação diferente? Uma coisa é certa: o sistema educacional da Coreia do Norte é fortemente controlado e centralizado pelo Estado. A educação na Coreia do Norte é obrigatória e gratuita apenas para crianças de 5 a 16 anos, dividida em 3 etapas: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Seu currículo enfatiza disciplinas como língua coreana, matemática, estudos sociais e educação física, todas permeadas por propaganda que glorifica os líderes do país e sua história revolucionária. Os alunos também são ensinados a ideologia Juche desde cedo, o sistema de crenças oficial do Estado que promove a autossuficiência, o militarismo e a lealdade à família Kim, que governa o país. O sistema educacional é altamente seletivo, e os alunos são rastreados e selecionados desde cedo com base em sua suposta lealdade ao regime e histórico familiar. Aqueles com parentes considerados desleais podem enfrentar discriminação e oportunidades limitadas, especialmente quando estão na prisão. Os professores são obrigados a passar por um extenso treinamento ideológico. Sua principal responsabilidade é garantir que os alunos sigam os princípios e ideias do governo. O sistema desencoraja o pensamento crítico e incentiva a conformidade com as normas e crenças estabelecidas.
Para atividades extracurriculares, existe uma extensa rede de palácios da juventude e da infância, bem como grupos de união infantil, onde os jovens participam de diversas atividades extracurriculares, como música, esportes e artes. Essas atividades promovem ainda mais a lealdade ao Estado e reforçam a ideologia do regime. O ensino superior também é rigidamente controlado, com apenas alguns poucos privilegiados autorizados a frequentar universidades de prestígio em Pyongyang, enquanto a maioria frequenta instituições regionais. Os graduados são frequentemente alocados em cargos de acordo com as necessidades do governo e espera-se que contribuam para os objetivos do regime. Portanto, você não pode ter ambições próprias. Sua vida serve apenas ao regime. Fusos horários e calendários peculiares. A Coreia do Norte opera com seu próprio fuso horário e calendário, o que a distingue do resto do mundo. O país segue um sistema conhecido como Horário de Pyongyang, PT, oficialmente nomeado em homenagem à sua capital. Aqui está uma explicação dos fusos horários e calendários peculiares da Coreia do Norte. A Coreia do Norte está em um fuso horário, 8 horas à frente do tempo universal coordenado, UTC mais 8. Isso a coloca meia hora atrás da vizinha Coreia do Sul, UTC mais 9, e do Japão, JSST UTC plus 9. Em agosto de 2015, a Coreia do Norte decidiu adiantar seu fuso horário em 30 minutos para marcar o 70º aniversário de sua libertação do domínio japonês. A mudança visava simbolizar a independência do país em relação aos seus laços históricos com o Japão e alinhar seu fuso horário com o utilizado antes da ocupação japonesa. Além do fuso horário peculiar, a Coreia do Norte segue seu próprio sistema de calendário, chamado calendário Juche. Foi introduzido em 1997, tendo como ponto de partida o ano de nascimento de Kim Il-sung, o líder fundador da Coreia do Norte. A peculiaridade dos fusos horários e calendários norte-coreanos reflete as políticas isolacionistas do país e a ênfase em sua identidade distinta. Embora possa causar desafios logísticos para interações internacionais, negócios e comunicação, essas medidas reforçam o controle do governo sobre seus cidadãos e contribuem para a narrativa de autossuficiência e soberania do regime. O Hotel Ryugyong é um dos maiores hotéis do mundo, mas só existe na Coreia do Norte. Localizado em Pyongyang, Coreia do Norte, o Hotel Ryugyong é uma estrutura imponente e gigantesca que se tornou um símbolo icônico da paisagem urbana da cidade. Com aproximadamente 330 metros de altura e 105 andares, é um dos edifícios desocupados mais altos do mundo. A construção começou em 1987, mas foi interrompida por anos devido a dificuldades econômicas, o que lhe valeu o apelido de Hotel da Perdição. Seu design singular apresenta 3 alas que se estreitam para cima, assemelhando-se a uma pirâmide escalonada ou a um cone imponente. O exterior é revestido de vidro e concreto, criando uma aparência surpreendentemente futurista. Apesar de décadas de progresso estagnado, o hotel passou por algumas reformas, incluindo a instalação de iluminação LED, que ilumina a estrutura à noite. O interior do Hotel Ryugyong permanece em grande parte um mistério, com poucas informações disponíveis ao público. Ele se ergue como um marco enigmático e controverso, exemplificando os ambiciosos projetos arquitetônicos do regime norte-coreano, mas nunca recebeu visitantes e nunca teve utilidade. Os jogos de massa. Arirang são um espetáculo fascinante que combina ação, tradição e sincronia perfeita, despertando em qualquer um o desejo de visitar a Coreia do Norte. Realizados anualmente, esses jogos celebram a história revolucionária do país e promovem o patriotismo entre seus cidadãos, combinando dança, ginástica, música e demonstrações militares. Os jogos de massa exibem os princípios ideológicos do regime governante. Os jogos de massa, Arirang, foram organizados para homenagear os líderes do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Kim Il-sung e Kim Jong-il. Ao longo dos anos, o evento evoluiu e cresceu em escala, tornando-se uma das mais impressionantes demonstrações de massa do mundo. Os jogos de massa Arirang são caracterizados por sua magnitude e precisão.
Milhares de artistas, em sua maioria, estudantes e membros de diversas organizações, participavam dessas apresentações, formando padrões e imagens elaborados que podiam ser vistos a quilômetros de distância. Esses eventos certamente exigiam treinamento intenso e disciplina rigorosa para alcançar a sincronização desejada. O evento geralmente acontecia no estádio Maedai, em Pyongyang, o maior estádio do mundo, com capacidade para mais de 150 mil espectadores. As apresentações são um grande espetáculo de luzes, cores e movimentos, acompanhado por uma coreografia meticulosa de propaganda que exalta os líderes do país e suas conquistas. Os temas frequentemente giram em torno da história da Coreia do Norte, das lutas revolucionárias e das supostas virtudes do socialismo. A música do evento é executada por um grande coral que canta canções patrióticas e hinos revolucionários em perfeita harmonia. Música folclórica tradicional coreana. Instrumentos também foram integrados às apresentações, adicionando riqueza cultural às exibições. Isso é um bom tipo de conexão. A Coreia do Norte parece não ser um completo caso perdido. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.